integral tripla? Seja uma função de 3 variáveis, f de x, y, z, e seja B uma região do espaço. Queremos definir aqui o que vem a ser a integral de f de x, y, z, dv na região B. dv denota aqui o elemento de volume em R3, que é o dx, dy, dz, que é a generalização do elemento de área da integral dupla, que era dx, dy. Então, para definir essa integral, que nós chamamos de integral tripla, da função f na região B, nós, inicialmente, temos que dar uma parametrização para a região B. Para fixar ideias, vamos imaginar a região B conforme mostrada nessa figura aqui. Essa parte de cima, podemos imaginar como sendo o gráfico de uma função h2 de xy. Essa parte aqui inferior como sendo o gráfico de uma função h1 de xy. E essa região B, então, pela figura, ela se projeta no plano xy nessa região indicada aqui, região B. Então, a projeção dessa região B no plano XY me dá essa região indicada por DXY. Então, a questão aqui é que todo ponto dessa região B ele pode ser descrito da seguinte forma. Um ponto P genérico nessa região de coordenadas x, y, z. Se você imaginar a projeção desse ponto na região B, você tem um ponto, vamos denotar P barra, x, y, 0. Então imaginemos o seguinte, para qualquer ponto aqui com x, y fixo, nós temos na região um ponto, esse ponto P, para esse x, y fixo, ele estaria aqui, na superfície H1. Ou seja, o Z desse ponto P, quando ele está nessa superfície H1, ele seria H1 de XY. Então a gente pode dizer que para XY fixos, o Z pode vir desse valor aqui na superfície, que seria um Z igual a H1 de XY. Aqui vamos representar de forma mais correta, H1 de XY. E ainda para o mesmo XY fixo, eu poderia obter todos os pontos P, onde o Z iria aumentando até chegar ao valor do Z, associado ao ponto que está nessa superfície aqui, que é representado pelo gráfico de H2. Só que o Z de um ponto nessa superfície H2, ele é tal que Z é H2 de XY. Então, eu teria essa restrição. Então, para esse tipo de região B, dado um XY fixos, a coordenada Z pode variar do Z associado a essa superfície aqui embaixo, que seria o H1 de XY, até o Z associado a esse ponto que está na superfície aqui de cima, que é o gráfico de H2. Então o Z variaria de um XY fixo de H1 para H2. Agora, qual seria a variação de XY para os pontos dessa região? Ora, a variação de XY é a variação permitida pela variação que você tem considerando essas projeções do ponto P no plano XY. Ou seja, projetando o ponto P no plano XY, eu obtenho esses pontos P barra. Todo ponto P barra vai me dar um ponto na região cujo Z varia nessa faixa. Então,
Esses pontos, que é o P barra, que estão na região D, eles forçam uma descrição de XY de modo que o P barra está na região B. Ou seja, eu posso dizer que o XY, que se refere às coordenadas do ponto P na região B, eles são tais que eles vão ter que pertencer à região D. Então, a variação de XY que dá os pontos P da região B, ele tem que coincidir com a mesma variação de XY que dá os pontos P barra na região D, porque a região se projeta nessa região D de R2. Então, B se projeta em D. Logo, todo XY em D, ele vai também determinar um ponto P barra XY da região D. Ou seja, isso aqui acaba sendo a parametrização da nossa região B, correspondente a essa figura aqui. Então, todo ponto P da região D, as coordenadas Z desse ponto, para um XY fixo, varia de H1 de XY até H2 de XY. E qualquer ponto P na região B é tal que o XY vai ter que satisfazer a condição de estar nessa região D aqui no plano XY, que é a projeção da região B de R3 no plano R2. Então agora a gente pode dar a definição da integral tripla. Essa integral é definida da seguinte forma. Aqui, ao parametrizar a região B, nós olhamos a variável que está vinculada a estar entre duas funções. Nesse caso, a gente tem que Z está vinculado a estar entre H1 de XY e H2 de XY. Então, Z vai ser a primeira integração que a gente vai fazer na variável Z. Ou seja, então, a gente vai definir a integral tripla da seguinte forma. Fazemos primeiro a integral da f dz, com z variando de H1 até H2. E depois fazemos a integral dx dy, não necessariamente nessa ordem, porque vai depender de como a gente vai parametrizar a região D. Então, nós temos o seguinte. Quando você realiza a integral de f de x, y, z, dz, e no final substitui z por H2 e subtrai da mesma expressão antiderivada de f em relação a z aqui, com z igual a H1, isso aqui torna-se uma função, vamos dizer, φ de xy. E aí você tem que realizar a integral de φ de xy na região D, dx dy, ou seja, isso aqui se torna uma integral dupla. Ou seja, a integral tripla, ao efetuar a integral numa das primeiras variáveis, nesse caso z, recai numa integral dupla. Então, se a região B ela for escrita de tal forma que z varia entre duas funções de xy, H1 e H2, por exemplo, a integral tripla de f dv é a integral primeiro em z, f de xy, z, dz, entre H1 e H2. Depois, o resultado dessa integral, vamos dizer uma φ de xy, você integra na região B, e é essencialmente uma integral dupla. Exemplo. Consideremos integral de x2 mais y2 dv, onde B é a região limitada pelo paraboloide z igual a x2 mais y2 e também pelo plano de equação z igual a 4.
Então, aqui vamos fazer um esboço da região. Então, a região B, temos aqui o paraboloide, seria, vamos ver, esse aspecto aqui. E tem o plano Z igual a 4, vamos ver aqui. Basicamente, esse paraboloide, né, ele se estenderia ao longo do eixo Z, mas a gente está pegando só a parte do paraboloide que vai delimitar a região B. Então, você tem paraboloide aqui e o plano Z igual a 4 que daria essa parte superior. Então, a região B é o que está no interior do paraboloide e que tem o plano Z como a superfície que delimita a região superiormente. Então, aqui a gente primeiro projeta a região B no plano XY, porque depois a gente vai fazer a integral dupla, que é nessa região D indicada aqui. Então, a região D é a projeção de B no plano XY, como indicado. Então, aqui a gente agora tem que dar uma parametrização para a região D, a fim de poder definir a integral tripla. Então, a ideia é a seguinte: se a gente pegar um ponto aqui na região D, quer dizer, ponto x, y, teria o z igual a 0. Então, qualquer ponto na região, um ponto P aqui, esse ponto P, para esse xy que está fixo aqui, o primeiro valor de z que a gente pode pegar para um ponto, que seria o ponto P nessa superfície aqui, seria um z igual a x2 mais y2. Então, para um xy fixo, os pontos da região, o primeiro que eu pego seria um ponto aqui, onde o z dele seria o z associado ao ponto que está no paraboloide, ou seja, z x2 mais y2. E eu poderia ir pegando todos os pontos da região até chegar a um ponto que estaria aqui no plano z igual a 4, ou seja, cujo z dele é 4. Então, isso aqui me dá a variação do z, das coordenadas z do ponto P que está na região B. Então, repetindo, qualquer ponto P dessa região B, se você imaginar aqui x, y fixos, o z dele varia do z, que é x2 mais y2, quando ele está nessa posição aqui, que é no paraboloide, até um ponto P, cujo z é igual a 4. Isso para x, y fixo. Agora, todo ponto da região, e o xy, que são as coordenadas xy desse ponto, ele é tal que esse xy vai estar vinculado a estar associado a pontos que estão nessa região D. Então, posso dizer, depois a gente parametriza a região D, posso dizer que xy é um ponto da região D. Então, como a gente viu, a integral tripla de x2 mais y2 na região D, aqui o dv, dx, dy, dz, por definição vai ser integral. Então, por definição, a gente faz primeiro a integração na variável que está delimitada entre duas funções. Nesse caso, z, com função de xy, função de xy aqui também, só que a função aqui é constante igual a 4, e aqui x2 mais y2. Então, z varia de x2 mais y2 até 4. Nosso integrando é x2 mais y2, integra isso em dz. No final, a gente vai integrar em xy. Aqui, eu vou, em vez de escrever de xy, eu vou escrever dA. Lembrando que, como a integral primeira que a gente fez foi em z, esse dA é dx dy. A integral, então, dupla na região D, que depois a gente vai parametrizar. Então, continuando aqui. Aqui, a função que a gente está integrando, f de x, y, z, ela só depende de x, y. Então, essa função, para efeito da integração em z, ela não aparece a variável z, é como se x2 mais y2 raiz aqui fosse uma constante. Então, a integral disso nos dá, em relação a z, ela nos dá, basicamente, x2 mais y2, z com z variando
x2 mais y2 até 4, e no final a gente faz a integral em dA. Ou seja, isso aqui nos dá 4 x2 mais y2 menos essa expressão quando z x2 mais y2. Então fica x2 mais y2. Aqui x2 mais y2 vezes x2 mais y2 raiz, então fica x2 mais y2 a 3 meses. Integral dx dy seja em dA. Então agora, para a gente fazer essa integral aqui, que é basicamente integral dupla, sobre a região D, que é a projeção dessa região D no plano xy, a gente mais útil para nós aqui se a gente usar coordenadas polares, porque essa combinação x2 mais y2 em coordenadas polares, ela se reduz basicamente a R2, o que torna a integração mais simples. Então, vamos continuar a questão aqui em cima, analisando a região D, então fazendo essa integral dupla que falta aqui. Então vamos considerar a região D, olhando aqui de cima. A gente viu que a projeção da região D dava um disco, que basicamente essa borda tem a equação x2 mais y2 igual a 4. A razão aqui é simples, né? Se a gente olhar a região B novamente, que eu tinha apagado, aqui você tem o paraboloide z igual a x2 mais y2, ele vai só à altura 4, porque tem o plano z igual a 4, delimitando esse paraboloide. Então aqui você projeta essa região no plano xy, obtendo isso que eu estou representando aqui no plano xy como sendo D. Então como é que eu sei que esse D ele é tal que a borda dele tem essa equação, ou seja, um círculo de raio 2 centrado na origem? Aqui nós olhamos o seguinte: qualquer ponto P na interseção do paraboloide com o plano z igual a 4, ele tem coordenadas x, y, z, onde esse z é igual a 4, porque o z aqui, esse ponto está no plano z igual a 4. Agora, esse x, y, que são as coordenadas desse ponto P aqui, é o mesmo x, y da coordenada desse ponto P barra, que é a projeção de P no plano xy, porque aqui o z é 0. Então, o mesmo xy aqui do ponto P é o xy desse ponto P barra. Ora, mas esse xy aqui, ele é o xy que também está no paraboloide. Então, esse xy aqui, ele satisfaz z é igual a x2 mais y2. Só que o z é 4, então esse xy satisfaz a equação x2 mais y2. Ora, esse xy aqui do ponto P barra é o mesmo xy aqui, então esse xy também vai satisfazer essa equação x2 mais y2 igual a 4. Por isso que a borda da região D, representada aqui, tem a equação x2 mais y2 igual a 4. Então a gente tem que fazer essa integral aqui, nessa região D, que é um disco centrado na origem de raio 2. Ora, então os pontos desse disco a gente pode parametrizar da seguinte forma. Aqui, em vez de usar P barra, eu vou usar ponto Q, por exemplo. Já no plano eu vou só representar como XY. Esse ponto Q, em coordenadas polares, como é que eu descreveria os pontos que estão nesse disco? Bom, você tem um R e um θ. Para pegar todos os pontos Q que estão no disco, eu primeiro diria que a parametrização da região D. Para um θ fixo, meu R poderia variar de 0 até o R na borda, que seria 2. Então, e para um R fixo, eu posso pegar todos os pontos na região D, fazendo o θ variar de 0 a 2π. Então, essa variação de R θ é o que descreve essa região D aqui, que é onde eu estou fazendo a integração. Bom, a gente já sabe também que no sistema de coordenadas polares,
x é r cosseno de θ, y é r seno de θ, e em particular, se a gente somar x2 mais y2, a gente sabe que isso aqui dá r2 cosseno ao quadrado mais r2 seno ao quadrado, fatorando r2 usando cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, isso nos dá r2. Então, essa combinação x2 mais y2 em coordenadas polares, ela se transforma em r ao quadrado. Bom, aqui a gente lembra, né, dx dy, mudança de coordenadas de retangular para polar, isso aqui é aqui 4 x2 mais y2 é r2, raiz de r2 dá 4r menos x2 mais y2 é r2, então fica r2 é 3 meios, r3. Então, em termos de coordenadas polares em rθ, esse integrando aqui nos dá 4r menos r3. Agora, dA, que é dx dy, ao mudar para coordenadas polares, esse elemento de área torna-se r dr dθ. Ele tem um fator de convenção que é esse r aqui. Esse r vem da mudança de dx dy para dr dθ, porque nós sabemos que dx dy se transforma em coordenadas polares no elemento r dr dθ. Então, continuando aqui a integral, vou fazer aqui em cima. Então, nós temos aqui integral. Bom, a parametrização da região R, tanto R quanto θ, a gente viu, apaguei ali, essa região D, a parametrização dela, R entre 0 e 2, θ variando 0 a 2π. Então aqui vai ser primeiro integral em R por fim θ, mas a ordem não importaria, porque ambas as variáveis aqui estão variando entre constantes. Então você tem, vamos deixar aqui de 0 a 2π por último, integral de R, 0 até 2. Então aqui você tem 4R vezes R, ou seja, 4R2 menos R4. dr integral dθ. Continuando então. Quatro R2, 4 R3 sobre 3, R4 menos R5 sobre 5. Aqui calculado com R de 0 até 2 dθ. Então, quando R é 2, você tem 8, 32 terços, menos aqui 32 quintos. Quando R é 0, aqui não dá a contribuição. Aqui basicamente você tem 32, 1 terço, menos 1 quinto. Então, 5 menos 3, 2, 15. Nos dá um θ variando de 0 a 2π, que nos dá, nesse caso, 128π sobre 15. Então, isso aqui é o valor da integral tripla que a gente estava calculando dessa função na região B. Exemplo, consideremos integral 6xy dv
é a região B, onde B é a região situada abaixo do plano de equação Z, 1 mais x mais y, acima do plano Z igual a zero, e limitada lateralmente pelas superfícies de equação y igual a raiz de x, o plano y igual a zero, o plano x igual a 1. Então, aqui, nessa questão, a região B, ela tem superiormente o plano de equação Z, 1 mais x mais y, como o que limita essa superfície. Aqui vamos só tentar fazer um esboço desse plano, né? Quando x e y é zero, então esse plano corta Z igual a 1 aqui. Quando Z e y é zero, então x vai ser menos 1. Ele vai cortar o x aqui, então, em menos 1. E quando x e z é zero, também vai cortar o y em menos 1. Então, um pequeno esboço desse plano, né? Ou seja, esse plano ele corre aqui assim, né? Seria entrando aqui, né, no quadro aqui do desenho, aqui na nossa tela, ele entraria para dentro da tela. E você tem a curva y igual a raiz de x, vista como uma superfície. Isso aqui é o que a gente chamou, né, o que a gente generaliza de cilindro, né? Você pega uma curva y raiz de x, vista como uma superfície em R3, isso aqui, olhando a variável que está faltando, isso aqui é tipo uma calha, né? Ela vai subir. Aqui, só fazendo um desenho separado, essa calha aqui, como a variável z está faltando, ela subiria ao longo da variável que falta. A variável z, você pega a curva no plano xy, que é y igual a raiz de x, tem esse aspecto aqui, e estica ela ao longo do eixo z. Então ela subiria e desceria. Aqui, né? Também. Só que como z igual a zero, que é o plano xy, delimita a superfície, eu não desenhei a parte que seguiria ao longo do eixo z negativo dessa superfície y igual a raiz de x. Bom, x igual a 1 estaria aqui. Y igual a zero é o plano xz. Né? Eu não vou desenhar tudo, porque senão fica muito carregado o desenho. Então, basicamente, o que nós vemos aqui, né, nessa figura, o desenho ele pode ser um pouco confuso, né, porque esse plano aqui, ó, vou desenhar ele aqui assim, rachurado. Como eu falei, ele corre como se ele estivesse indo para dentro da tela. E essa região que está aqui, ó, você tem uma região aqui. Essa região, você tem x igual a 1, seria um plano que passa aqui, ó, paralelo ao plano YZ, passando aqui nessa parte. Y igual a raiz de x, ela sobe a calha até aqui. Y igual a zero, teria essa parte aqui do plano XZ. Então, basicamente, a projeção da região no plano XY me dá essa parte que está aqui marcada. Então, você nota o seguinte. Se a gente pegasse um ponto aqui, o Z dele é zero, ponto nessa região, que eu vou chamar isso aqui de região B. Essa região B é difícil de desenhar, mas o que ela indica? Esse plano que está aqui, na verdade, ele, por ser um plano, aqui a gente só representou uma parte dele, mas ele continua por todas as direções. Então, passando aqui pelo 1, ele corta o eixo Z e ele iria prosseguir aqui em cima. Então, por exemplo, quando você pega esse ponto P aqui, que está na base, o Z dele é zero.
Só que para esse xy fixo, o z, vou marcar esse ponto aqui para o desenho ficar melhor. O z dele, então, pode variar de 0 até o z que estaria associado nesse plano. Esse plano ele passa aqui, ó. Então vai ter, o desenho não é muito fácil de fazer. Mas para esse xy marcado aqui, o z vai de 0 até um z que em um certo momento vai bater nesse plano. E quando ele bate nesse plano, o z dele corresponde a 1 mais x mais y. Então é preciso tomar um certo cuidado quando a gente tenta representar a região, porque se ela é difícil de fazer um esboço, às vezes a gente pode ser levado a alguma dificuldade na hora de descrever. Então nessa figura, se a gente olha o plano e sabe que ele corta o eixo z aqui e continua aqui para cima, vai ter uma hora que para o valor de xy selecionado aqui, o meu z vai bater no plano, e quando bater no plano, o meu ponto, desculpa, ele vai, uma hora, ser um ponto do plano. E quando ele for um ponto do plano, ele atinge o valor máximo z dele para esse xy fixo, que é o z 1 mais x mais y. Então, eu posso dizer que nessa região B, agora parametrizando ela, o meu z varia entre 0 e 1 mais x mais y. E essa região, difícil fazer o esboço, quando você projetar, ela vai ficar toda projetada nessa região aqui. Ou seja, nessa região marcada aqui. Isso é a minha região D. Então, vou dizer que XY pertence à região D, onde essa região D, vamos já melhorar o desenho, fazendo aqui. Essa região D você tem aqui essa é a minha região D. A gente vai integrar em XY ao fim. E a integral em dA a gente faz no fim ao parametrizar a região D. Aqui dA sendo dx dy. Então, aqui, novamente, a função f de xyz não depende do z. Então, integral de 6xy dz nos dá 6xyz, com z variando de 0 até 1 mais x mais y. Isso nos dá 6xy quando z é 1 mais x mais y, menos essa expressão quando z é 0. Então você tem 6xy mais 6x2y mais 6xy2. Então temos que fazer essa integral dupla. Aqui, então, vamos parametrizar essa região D. Essa região D, a gente pode olhar assim. Qualquer ponto aqui, P, nessa região, que o ponto P agora representa o ponto do plano XY, eu posso dizer que o x varia de 0 até 1. Para um x fixo, o meu y varia de 0 até o y na curva, que é a curva y igual a raiz de x. Isso aqui, a gente viu y raiz de x. Então, para um x fixo, meu y varia de 0 até o y nessa curva, que é o y igual a raiz de x. Então, a variação do y aqui
seja, a gente olha a região D como uma região onde o y varia entre uma função, enquanto o x entre constantes. Então, nessa representação da região D, então, definimos a integral dupla, a gente faz por último a integral em x, e inicia com a integral em y, que é a variável que está entre função, que está variando como função da outra. Então temos que fazer essa integral. Continuando aqui em cima, agora fazendo essa integral dupla aqui. Então, integral tripla inicial. Então, fica nessa forma da integral dupla. Então vamos fazer essa integral aqui. Na verdade aqui eu troquei, né? Não é dx dy, é dy dx. Porque primeiro a gente faz a integral em y, porque ela é que está variando em função de x, que é a variável aqui, e a x está variando entre constantes. Então, nessa situação, primeiro a gente faz a integral em y, depois em x. Então aqui tem que modificar. Você tem dy dx. Então, integral de 6xy dy, 6x y2 sobre 2, mais 6x2 y2 sobre 2, mais 6x y3 sobre 3, com y variando de 0 até a raiz de x. Então, isso aqui nos dá 3, 2. Então, nós temos 3x. Ó, aqui y igual a raiz de x. Não vai ficar raiz de x ao quadrado, que vai ficar x. Com esse x aqui, x2. Mais 3. x2, quando y é igual a raiz de x, novamente dá x. Isso aqui, x2x, vai dar então 3x3. Mais 2x. Y igual a raiz de x, né? Então, y igual a raiz de x vai ficar raiz de x ao cubo, que é x a 3 meios. Então, a gente tem x ao quadrado vezes x a 3 meios. Então, é x, 2 mais 3 meios, que dá x a 7 meios. Que quando y é zero, não vai dar contribuição, por isso que a gente faz só essa integral aqui. Integral de 3x2, 3x3 sobre 3. Integral de 3x3 é 3x4 sobre 4. X a 7 meios. X 7 meios mais 1, 9 meios. E com x variando de 0 até 1. Esse aqui nos dá, que dá x3, quando x é 1 dá 1, mais 3 quartos. Aqui vai ficar 9 meios, aqui no denominador vai ficar 2 nonos, então vai ficar 4 nonos. Quando x é 1, então dá 4 nonos. Menos essa expressão quando x é 0, não tem contribuição. Então esse aqui nos dá aqui, vamos fazer uma correção, né? Eu errei aqui, pessoal. Então vamos ver. Na verdade foi nesse termo aqui, ó. Tem um engano aqui. Na verdade esse termo é x, né? Não é x2, então na verdade esse termo aqui não é x2, vamos cancelar isso aqui.
Na verdade é x, aqui é y ao cubo, então é x vezes, quando y é raiz de x, você tem raiz de x ao cubo, que é x a 3 meios. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é x vezes x a 3 meios, que é x 1 mais 3 meios, na verdade, x a 5 meios. Então, no lugar de 7 meios, aqui é 5 meios. Vamos corrigir, então. X a 5 meios aqui. Então, a integral de x a 5 meios, na verdade, é 5 meios mais 1, que é 7 meios, sobre 7 meios. Então, aqui também tem que modificar. Em vez de 9, é 7. Então, a integral de x a 5 meios, x a 7 meios sobre 7 meios. Então, esse termo aqui, na verdade, vai ser 4 sétimos. Então, resultado final, corrigimos então essa parte aqui. Quando x é 1, 1 mais 3 quartos mais 4 sétimos, que nos dá 28 mais 21 mais 16 e 28. Que nos dá 65 sobre 28. É a resposta da integral desse exemplo. Uma observação. Quando vimos a integral dupla de uma função f numa região D, nós vimos que se a função ela era maior ou igual que zero nessa região D, veremos aqui uma situação que representa isso, que o gráfico da f região D nós intuitivamente vimos que essa integral podia ser vista como o volume dessa região V, limitada inferiormente pela região D, superiormente pelo gráfico da função e lateralmente por essas retas verticais que formam uma espécie de cilindro, né? Por cada ponto da região D, eu considero uma reta vertical, unindo a região D com a borda dessa superfície. Unindo, na verdade, a borda de D com a borda dessa superfície. Com isso, obtém essa região V. Na verdade, vamos usar o termo D, que eu tenho usado esse termo para denotar a região do espaço. Então, o volume dessa região B pode ser visto como a integral de f de xy dA sobre a região D, nessa suposição em que f é maior ou igual que zero. Agora, consideremos o seguinte: quando a gente analisou isso, se você coloca f de x igual a 1, então a gente sabe que estou mudando a situação. O f agora seria constante igual a 1, então eu teria algo desse tipo aqui. A mesma região D, vamos dizer, representá-la aqui.
Só que agora eu tenho plano Z igual a 1. Vamos ver, ele está aqui. E eu traço retas verticais por cada ponto dessa região D. E ao invés dessa superfície aqui, que é o gráfico da F, eu tenho essa região aqui do plano Z igual a 1, representando, nesse caso, que seria essa superfície. Então, essa aqui é a minha região B. Mais uma vez, para essa região B, essa integral, o F aqui é 1. Isso daria o volume da região B. Agora, o volume da região B, nesse caso, a gente sabe que isso aqui, a região B, a área da base, vezes a altura. Só que como essa parte aqui de cima corresponde a Z igual a 1, a altura desse cilindro aqui, generalizado, vamos dizer, porque não precisa ser um círculo, né? Isso daria 1 a altura. Então o volume de B seria a área da base, seria a área de D, vezes a altura, H, só que o H é 1, porque Z é igual a 1. Ou seja, numericamente, nesse caso, a área de D, numericamente, coincide com o volume de B. Então, se você tem a região D e quer obter a área de D, a gente pode fazer dessa forma, a integral dupla no dA. Foi isso que a gente havia considerado. Agora, pensemos uma analogia dessa situação no caso da integral tripla. Aqui eu tenho uma função de 3 variáveis, só que uma função constante. Ao invés de eu fazer f de x, y, z, dv sobre uma região B para um f genérico, imagina que eu estivesse fazendo o análogo disso aqui. Então eu tenho uma região B em R3 e considero f igual a 1. Ou seja, eu não vou considerar aqui o que seria a integral de uma função f genérica sobre a região B. Porque se eu fosse pensar nessa generalização desse caso aqui, como a função é de 3 variáveis, o gráfico dela já seria algo não em R3, mas em R4. Então ficaria uma situação irreal para ser representada em R3. Então, o que a gente olha, basicamente, é da mesma forma que a integral de 1dA sobre a região D era a área de D, a integral de 1dV sobre a região B, isso aqui, no caso, não é área, porque B é uma região. Isso aqui me dá o volume de B. Então, você pode considerar o volume de B dado através da integral de 1dV calculada sobre a região B. Então, isso aqui é uma fórmula para se calcular o volume de regiões em R3, e é o análogo do que a gente usava para calcular a área de uma região com uma integral dupla. Integral de 1dA na região D, área de D. Integral de 1dV na região B, volume de B.